Eu gostaria de levar todos vocês para um cercado de ovelhas. Ovelhas não fazem parte muito do dia a dia da nossa vida, mas pode ser que alguém aqui esteja bem familiarizado com as ovelhas, conhecendo o seu jeito de agir e de reagir. Na verdade, ovelhas e pastores de ovelhas não fazem parte do nosso cotidiano. E por um lado parece um tanto estranho a gente falar de Jesus como o bom pastor e falar dos cristãos como ovelhas do rebanho do bom pastor. Por isso, na verdade, nós deveríamos visitar um rebanho ou um cercado de ovelhas. Mas vamos lá, vamos assim mesmo. Se não estamos muito familiarizados com ovelhas, mas com pastor, sim. A palavra pastor, ela é familiar. E sempre que nós falamos do pastor, nós nos referimos aos guias espirituais na igreja, a quem chamamos de pastores. É claro que a palavra pastor, ela anda um pouco desgastada. E já faz tempo. Pastor é uma expressão comum nas igrejas, mas também está se tornando comum na política, também nos negócios. E vira e mexe, a palavra pastor aparece também nas páginas policiais. É verdade, os pastores humanos e terrenos são falhos, são pecadores. E eles precisam ter consciência de que eles não são os donos do rebanho, mas o rebanho tem um dono, alguém que comprou o rebanho. E pastores terrenos são cuidadores do rebanho daquele que o comprou. A palavra que o pastor Ismar leu há pouco, ela deixa isso assim muito claro. O apóstolo Paulo estava se encontrando numa de suas viagens missionárias com os pastores de Éfeso. Em Éfeso havia muitos cristãos e muitos pastores. E Paulo os reúne na cidade de Mileto e diz: cuidem de vocês e cuidem também do rebanho no qual o Espírito Santo colocou vocês para pastorearem a igreja de Cristo, que ele comprou com o seu sangue. Então, todo pastor, todo cuidador terreno, ele precisa ter isso em mente. Ele é um cuidador do rebanho de Cristo. Aquele rebanho que Cristo comprou com seu sangue e pelo qual ele pagou alto preço. Muito bem. Vamos ao texto do Evangelho de João, hoje lido. O que nós encontramos lá? A descrição de que o Senhor Jesus estava em Jerusalém, num dia muito importante, num dia festivo. Comemorava-se a festa da dedicação. Essa festa teve seu início no ano 164 a.C. No ano 167, um rei da Síria, com seu exército, atacou Jerusalém. Antíoco Epifânio, ele atacou Jerusalém. Ele matou o sumo sacerdote, matou muitas pessoas em Jerusalém. E depois profanou o templo, ou seja, destruiu as coisas sagradas do templo em Jerusalém, fez lá um altar a uma outra divindade, essa divindade era o deus Zeus, e fez do templo, ofereceu lá sacrifícios a outras divindades. Só que 3 anos depois, Judas Macabeu liderou os israelitas que derrotaram estes invasores.
E eles novamente purificaram o templo e o dedicaram ao Deus de Israel. Pois o Senhor Jesus estava lá em Jerusalém, participando desta festa. Ela também se chamava Festa das Luzes, porque a cidade se iluminava, era uma festa de grande alegria, pela nova dedicação do templo ao Deus de Israel. Pois bem, no meio do povo, Jesus começou a ser apertado pelas pessoas, especialmente pelos líderes religiosos que chegavam a ele e perguntavam: escuta, se você de fato é o Cristo, o Messias, então dize-o francamente para nós. E foi então que Jesus respondeu: olha, eu já disse, mas vocês não acreditam. As obras, ou as minhas palavras e as obras que eu faço, elas deixam claro quem eu sou. Mas vocês não aceitam, vocês não creem, e aí Jesus faz uma acusação dura. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Essa é uma acusação dura. Vocês não são das minhas ovelhas. E aí ele acrescenta e diz: porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E ninguém vai arrebatá-las, ninguém vai tirá-las da minha mão. Arrebatar significa tirar a força. Observem os verbos das palavras de Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu dou a vida eterna para elas. Ninguém vai tirar elas das minhas mãos. E os verbos sobre as ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor. Elas seguem o bom pastor. E então vivem seguras e certas que ninguém vai tirá-las da mão do bom pastor Jesus. Bom, eu pesquisei um pouco sobre ovelhas, porque como disse no início, né, mesmo vindo de uma região rural, não tenho muito conhecimento sobre a vida das ovelhas. Mas li alguma coisa, especialmente considerando as ovelhas e os pastores dos tempos bíblicos, dos dias de Jesus. E eu anotei 3 coisas que eu julgo importantes. Primeiro, os pastores conheciam as suas ovelhas, conheciam o seu rebanho. Era uma característica do pastor de ovelhas conhecer suas ovelhas, a tal ponto de chamá-las por nomes. Segunda constatação, quando chegava a noite, todas as ovelhas e seus pastores normalmente se misturavam dentro do curral ou do cercado que protegia as ovelhas à noite. Aquela descrição que a gente tem do nascimento de Jesus, quando os anjos aparecem aos pastores, Lucas 2:8, está escrito assim: havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Então, normalmente, nesse momento, as ovelhas estavam misturadas. E os pastores também. E aí a terceira constatação: na manhã seguinte, na medida que cada pastor chamava, as ovelhas que estavam misturadas ouviam e seguiam o seu cuidador, o seu pastor. É uma cena impressionante. E eu imagino uma cena impressionante. As ovelhas misturadas, mas na medida que cada pastor chamava, elas seguiam o seu pastor, que os levava por sua vez ao pasto, né, às águas e assim por diante. Eu fiquei pensando, irmãs e irmãos, numa relação com a vida da igreja, com a vida do povo de Deus hoje. De certa forma, nós, seres humanos, estamos num grande cercado, num grande curral, né? Me permitam a comparação.
Nós vivemos todos juntos neste mundo globalizado. Estamos todos juntos e ouvimos muitas vozes nos chamando. São as mais diferentes religiões. São as mais diferentes e as mais estranhas ideologias. São as mais diferentes filosofias de vida. E muitos nos chamam para segui-los ou segui-las. E aí vem a pergunta: conhecemos bem a voz do bom pastor? Conseguimos, no meio de tudo, identificar a voz do bom pastor Jesus? Sem dúvida, identificar a voz do bom pastor Jesus exige investimento. Investimento no conhecer, no ouvir Jesus, através da pregação da sua palavra e através, muito especialmente, da leitura regular dos evangelhos. No Evangelho de João, Jesus, de uma maneira tão clara e simples, se apresenta como o bom pastor e conseguimos identificar a sua voz. Existem muitas coisas parecidas neste mundo. E para identificá-las, precisamos estar bem firmados naquilo que Jesus nos diz, na sua palavra. Esse é o grande investimento que nós precisamos fazer para que saibamos identificar a voz do bom pastor, conhecer a sua voz. Ele nos conhece. O nosso desafio é conhecer, ouvir e seguir a sua voz. O que Jesus disse aos líderes lá em Israel foi muito duro. Vocês não são das minhas ovelhas, vocês não ouvem o que eu digo. Queridas irmãs e irmãos, esse continua sendo o desafio da igreja aqui na terra. Tornar clara a voz de Jesus. Esse é o desafio da comunidade Cristo, de cada culto, de cada pregação, de cada estudo bíblico. Esse é o teu desafio em cada leitura bíblica. Por isso nós somos comunidade, para nos instruir e nos aconselhar nestes tempos do fim, para que saibamos identificar a voz do bom pastor. Entre os muitos investimentos, eu quero colocar o trabalho das mães. E hoje lembramos o Dia das Mães. E eu gostaria de, neste domingo, lembrar e enfatizar a missão da mãe. Porque se há uma voz que sempre vai ter influência, se há uma voz que sempre vai ter sua força, é a voz da mãe. A voz da mãe junto aos filhos, no sentido de mostrar a eles a voz do bom pastor, para que possam identificá-la e segui-lo. Eu digo que a voz da mãe é a voz mais influente, mais forte. Aquela que carregou seu filho por 9 meses no ventre, a voz dela sempre terá influência para animar, encorajar, orientar, chamar a atenção dos filhos e mostrar a eles a voz do bom pastor. E aqui, por tabela, eu falo de filhos, falo de netos e de todos os que estão na área de influência das mães. Muitas vozes podem ser desprezadas, mas a voz da mãe, ela será ouvida. E chegará o momento certo, ela será ouvida. Muitas mães me dizem, pastor, quando meus filhos eram pequenos, eles vinham comigo, me acompanhavam. Depois que cresceram, quando chegou a juventude, quando entraram na universidade, começaram a dar ouvidos a outras vozes e a seguir outros mestres. É verdade, essa é a realidade. E nós sentimos isso também.
No entanto, quero dizer, mãe, a tua voz sempre vai ser a voz mais influente e mais forte na vida dos filhos. Como pastores da comunidade, estamos junto contigo, somos parceiros. Como comunidade, somos parceiros nesta missão. E hoje a nossa oração é de que o bom Deus continue abençoando o seu rebanho, abençoando a todos aqueles que têm responsabilidade para cuidar do rebanho. E o rebanho pode ser uma pequena família, mas o rebanho do povo de Deus, onde cada um conhece pelo nome, conhece as ações, as reações, os sentimentos. É lá que também a voz da mãe vai guiar. Bom, nos desafios, tanto mães, como pais, como filhos, precisam lembrar que eles têm um bom pastor que cuida deles, um bom pastor que deu a vida, um bom pastor que protege, que segura na mão e que diz, daqui ninguém vai arrancar você. Que esta certeza do olhar do bom pastor anime e encoraje a sua vida. Amém.